Então, bora lá começar o nosso sabadão com essa aula de cálculo com geometria. Hoje vamos abordar, dando prosseguimento às funções, função exponencial e função logarítmica, falar um pouquinho das propriedades de potenciação, que são importantes, principalmente em relação aos expoentes, definição, resolução de equação exponencial, resolução de funções exponenciais e alguns exemplos de aplicação. E a lógica funciona também mais ou menos a mesma para o logaritmo, tá? Apesar que essas propriedades aqui, querendo ou não, a gente acaba usando em logaritmo, porque são funções inversas, né? Uma equação exponencial que você não consegue dar prosseguimento, você pode aplicar o logaritmo e acabar de resolver ela. Assim como o logaritmo de definição você transforma numa equação exponencial. Então, querendo ou não, são assuntos extremamente fraternais. Esses dois assuntos, eles se abraçam, né? E por isso que eu planejei essa aula conjunta, né? Para dar uma sequência melhor aos dois temas. De início aqui, eu coloquei algumas propriedades com expoentes. Eu gostaria que vocês me ajudassem quando eu tenho uma multiplicação de expoentes de base igual, o que eu faço com uma multiplicação de potência com base igual? O que eu faço com o expoente? Cri, mantém a base e soma, né? Mantém a base e soma. E soma. Então, x elevado a 4 e x elevado a 3, 4 mais 3 que dá 7. Assim como a divisão, eu mantenho a base, uma divisão com potências de base igual, eu mantenho a base e subtrai os expoentes. Beleza, a gente vai usar muito isso aqui nessa nossa aula de hoje. Potência de potência, ó, eu tenho x elevado a 3 e essa potência está elevada ao expoente 3. O que eu faço potência de potência? Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Beleza? Ótimo. Quando o expoente é negativo, o que eu faço? Inverte. Porque na verdade aqui, ó, isso é como se eu tivesse um 1 aqui embaixo. Então, com expoente negativo... Você está escrevendo alguma coisa? Oi? Você está escrevendo alguma coisa? Estou escrevendo alguma coisa assim, ó. Aqui, ó. Ah, é porque não está aparecendo aqui. Muito desculpa, estou escrevendo sim. Eu vou colocar o screen aqui, que se eu mudar vai aparecer. Então, quando eu tenho x elevado a menos 3, automaticamente eu considero que tem um 1 embaixo do x, né? Expoente negativo eu vou inverter a fração. Então, fica 1 sobre x elevado a 3. Correto? Aqui eu fiz o contrário da propriedade. Ó. Aqui era x elevado a menos 3. E aqui é 1 sobre x elevado a 3. Eu posso transformar tanto negativo em fração, né? Como se eu quiser tirar também a fração e mudar o sinal também, eu posso. Então, se eu tenho 1 sobre x elevado a menos 3, eu transformando em potência, sem ser na forma fracionária, fica x elevado a 3. Correto? Esse aqui todo mundo agarra um pouquinho, ó. Esse aqui é quando eu tenho uma potência no expoente. O que eu faço quando eu tenho uma fração no expoente? O que eu faço quando eu tenho uma fração no expoente? Leva o x a 2 dentro da raiz cúbica, né? Na verdade, isso. Na verdade, o denominador, ele vira o índice da raiz. Então, o denominador 3, ele vira o índice da raiz. E o numerador, ele eleva dentro da raiz. Então, fica a raiz cúbica de x elevado ao quadrado. E aqui eu coloquei um exemplo envolvendo basicamente tudo aqui, né? Para a gente reduzir isso aqui num só termo, tá? Então, a primeira coisa, eu coloquei raiz cúbica de x ao quadrado, falta de criatividade, eu podia mudar aqui, né? Mas raiz cúbica de x ao quadrado, qual potência que é? 2 terços. X elevado a 2 terços, né? Então, vai multiplicar por x elevado a 3 e dividir por x
elevado a menos 2. Então, somando aqui o expoente, ó, ou aqui subtraindo é mais fácil, como vocês quiserem, porque na verdade eu vou somar e vou... Na verdade eu vou somar também com 2, porque se é dividido por menos 2, menos 2 fica mais 2. Então isso aqui na verdade vai ficar, ó, x elevado. Vou colocar aqui o elevado. Vou colocar tudo primeiro no expoente só. 2/3. Como está somando, eu vou somar com 3. Como está dividindo, eu subtraio. Se eu subtraio um expoente negativo que é menos, menos fica mais. Então fica 2 aqui. Então isso aqui no frigir dos ovos fica x elevado a o expoente aqui, o denominador desse expoente é 3. Porque se eu tenho 3, 1 e 1, no MMC é 3. Então, deixa eu colocar aqui. É 3. Aí o que eu faço? Ó? 3 mais 2 dá para somar, dá 5. Eu vou pegar o denominador, multiplico pelo número inteiro e somo com o numerador. Então, vou pegar, ó, 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 2 dá 17. 17/3. Se alguém fez o MMC, vai chegar no mesmo resultado. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17/3. Dá a mesma coisa. Beleza? Ou não? Sim, Ótimo. Então, deixa eu mudar essa tela aqui, que eu coloquei aqui as propriedades. Falar um pouquinho da definição de função exponencial. Então, a função exponencial, deixa eu maximizar aqui. Ela é utilizada para descrever ou modelar comportamento de várias situações no nosso dia a dia. O que seria de forma bem simplificada? Vou ficar lendo, não gosto de ficar lendo, mas aí tem alguns exemplos. De forma bem simplificada, o que seria uma função exponencial no nosso dia a dia? Quando a gente pega um empréstimo, por exemplo, que a gente vai calculando juros sobre juros, esses juros ele vai crescendo de forma exponencial. Por que é de forma exponencial? Porque o que você calculou de juros num determinado período seguinte, ele vai entrar no cálculo do próximo período. Então, a partir do momento que vai passando o tempo, o que você vai pagando de juros, ele vai entrando no cálculo do próximo período. Então, ele vai crescendo de forma exponencial. Um outro exemplo de forma exponencial é crescimentos populacionais, colônias de bactérias, disseminação de vírus. Coloquei o exemplo do Covid aí, quantas vezes o gráfico aí, ele cresce muito de forma exponencial. Ele começa pequeno, depois, com a medida do contágio, ele vai crescendo de forma exponencial, ou seja, vai acumulando, né, a contaminação, crescimento de colônias de bactérias. Assim como a redução dele também vai ser uma redução também de forma exponencial. Porque se a curva comportamental, por exemplo, do coronavírus, ela vai chegar no momento que ela é o ápice, depois ela começa a crescer. Ela tipo assim, ela na forma de um sino, né? Mas ambas as metades dela são características exponenciais, tanto de crescimento quanto de decrescimento. Tá? E a função inversa da função exponencial é a função logarítmica. A lei de formação básica dela é YF de x, que representa a função, né, igual a, que seria uma base qualquer, elevado ao expoente x. Ou seja, a minha variável ela se encontrará no expoente. Por isso também que é a função exponencial. Tá? A minha variável independente, que é o x, ela encontra no expoente. Alguns exemplos aqui para a gente resolver de equações exponenciais. Deixa eu voltar aqui que passou muito. Eu queria dar um duplo clique aqui e abrir essa telinha aqui, ó. Então, coloquei alguns exemplos aqui de equações exponenciais para a gente resolver. E o primeiro passo, quando eu tenho uma equação exponencial, qual que é?
Gente do céu, o que vocês estão arrumando hoje, gente? Me ajuda A aí, gente está gente. pensando, Gente professor. aí, gente, estão pensando. Primeiro básico é fatorar um dos números e tentar igualar a base. Isso aí, Ana. Primeira coisa é tentar igualar a base. De caso pensado aqui, ou se você pegar uma calculadora e pegar o 128 e for dividindo por 2, né? O 128, ele é múltiplo de 2, né? Então, se eu pegar o 128 e fatorando ele por 2, 128 por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ou seja, se eu for pegar na calculadora e dividindo ele por 2, até chegar no 1, eu divido por 2 7 vezes. Então, 128 é a mesma coisa de eu colocar 2 elevado a 7, ou seja, o 2 se multiplicando 7 vezes, ele dá 128. Então, eu igualando as bases, quer dizer que os expoentes são iguais. Tá? Então, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7. Então, se as bases são iguais, que é a mesma base 2, então, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7, no fim das contas eu tenho x igual a 7. Beleza? Tranquilo, professor. Sim. Segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho 1/3 e tenho 27. 27, se eu dividir 3 vezes por 3, vai dar 1. Ou seja, eu sei que 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Para me transformar 1/3 na base 3, o que eu faço com esse 1/3 aqui? Coloco menos? Coloco menos. Como eu tenho um Expoente. x lá, e isso fica 3 elevado a menos 1 multiplicado por x. Ou seja, fica 3 elevado a menos x. Correto? 3 elevado a menos x e 27. A gente já calculou já que é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Então, se eu tenho a base igual, os expoentes serão iguais. Então, se x elevado a menos 3 é igual a 3 elevado a 3, quer dizer que menos x é igual a 3. Dessa forma, o x é igual a menos 3. O x é igual a menos 3. E agora? X elevado a meio. X elevado a meio? Na verdade, aqui na equação exponencial, vou ter que mudar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, 2 elevado a x aqui. Senão a gente vai ter uma equação simples que é x elevado a meio, passa para a raiz, a gente acha fácil. Vamos deixar dessa forma, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a x igual a 16. E aí, o que eu faço? 2 elevado a meio vezes o x. Vezes o x, que eu posso colocar tudo. Ah, tá. X sobre 2. X sobre 2, ótimo. Isso aí, ó. Eu já posso colocar, ó. Como que está elevado aqui fora? É a mesma coisa de elevar aqui dentro, não faz diferença. Então, posso colocar x sobre 2. É igual. O 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, né? Então, base igual. X sobre 2 é igual a 4. O que divide vai multiplicando. Ou seja, o x vale quanto? O x vale 8. 8. Beleza, ótimo. E agora? E agora? O que a gente faz? Coloca a base. A base. Eu ia falar 2, mas tá decimal. Primeira coisa que tiver o número decimal numa equação exponencial, transforma ele em fração. Fração. Se eu tenho um número com 3 casas depois da vírgula, quer dizer que é uma fração dividido por 1000. 1000. 3 números é 1000. 2 números é 100, um número é 10. Então fica 125 sobre 1000. Transformando em forma fracionária. Se vocês forem simplificando por 5 os dois termos,
dá direto. Mas se a gente pegar uma sacadinha aqui, ó, eu consigo dividir 1000 por 125, não consigo? Alguém joga na calculadora aí. Sim. Se eu não me engano, dá 8, né? A 8. 8. 1000 dividido por 125 dá 8. E 125 dividido por 125 dá 1. Ou seja, um número decimal eu transformei na forma fracionária, simplifiquei e cheguei numa base 8. Chegando na base 8, né, a fração que é 1/8, eu coloco 8 elevado a menos 1. Menos 1. Então, quanto que vale o x? Menos 1. X igual a menos 1. Beleza. E o último aqui? A gente, nesse caso, pode inverter, por exemplo, essa fração aí, elevar um número negativo e depois Mesma igualar coisa, ao pode. x? Pode ficar 1 sobre 8 elevado a menos x, pode também. Ou 1 sobre 8 elevado a menos x, pode. Perfeitamente. Dá na mesma coisa. Exatamente o mesmo resultado. E a última aqui, a gente consegue transformar tudo em base 2? Sim. Então vamos transformar tudo em base 2, ó. 2. Aqui vai ficar elevado a 2x, correto? Certo. E aqui embaixo fica 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Então fica 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a menos 5. Menos 5. Só resolver a equação. 2x igual a menos 5. Ou seja, x igual a menos 5 sobre 2. Ou menos 2,5. Pode colocar em decimal, não tem problema nenhum. Menos 5 sobre 2. Beleza? Molezinha, questão de prova, né? Beleza. Questão de prova. Resolva as equações exponenciais. Exemplozinho. E aí? Como é que eu resolvo isso aqui? Atoro 120 com a base 2 e Dá para iguala transformar tudo em base 2? Se eu pegar 120, ó, por 2 dá 60, por 2, 30, por 2, 15, zangou. Não dá. Não dá para colocar em base 2, não. Base 2 e 3. Olha só, quando eu tenho uma multiplicação de base igual, eu não mantenho a base soma expoente? Sim. Eu não É faço só somar isso. todos os expoentes. Se tem uma soma ali, ó, se eu tenho uma soma, eu não posso transformar numa multiplicação, ou se tiver uma subtração, eu não posso transformar numa divisão de base igual? Pode. Sim. Então aqui, primeira coisa, eu vou colocar aqui, ó. Fazer caminho inverso das propriedades. Vou colocar até aqui embaixo. De potências. Qual foi 2P's? Então aqui a gente vai fazer o caminho contrário. O que seria esse caminho contrário? Aonde tem uma subtração no expoente, quer dizer que é uma divisão. Se eu tenho 2 elevado a x menos 1, quer dizer que é 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Ou seja, só dividido por 2, é a mesma coisa. Mas esse 2 elevado a x só tem um número no expoente, que é o x, não tem problema. Tá? Aonde tem uma soma, eu vou transformar numa multiplicação. Então, vezes 2, ou 2 vezes 2x, tanto faz.
menos, eu tenho 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2, mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3 igual a 120. Então, recapitulando o que eu fiz aqui, ó. Aonde no expoente era negativo, eu transformei numa divisão de base igual. Aqui embaixo não tem o expoente nenhum, mas na verdade o expoente aqui é 1. Se eu voltar na propriedade, ó, 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1, fica 2 elevado a menos x. 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Então, eu destrinchei todas as propriedades aqui. Certo? Alguma dúvida antes de prosseguir? Por enquanto, não. Beleza, ótimo. Aí, agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aonde tem potência, eu vou resolver para me dar uma encurtada, para não ficar com muito expoente. Vou colocar o 2 aqui já na frente, ó, os números inteiros multiplicando a potência. Então, 2x vezes 2 elevado a 1 é 2 vezes 2 elevado a x, dá na mesma. 2 elevado a 2 é 4, então fica menos 4 vezes 2 elevado a x. Mais 8, né? 2 elevado a 3 é 8 vezes 2 elevado a x. Uma outra coisa que eu posso fazer para encurtar, que às vezes pode facilitar, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a x, eu posso considerar que é minha incógnita. Então, se eu tenho 2 elevado a x mais 2 elevado a x, fica quanto? Não. Vamos pensar. 6 elevado a x. Não. Eu não posso multiplicar quando tem um expoente aqui, não. 3, 2 elevado Eu tenho que a fazer a operação só com o número que está na frente do x. Então, aqui, ó, aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado a x. Mais 2 elevado a x, fica 3 vezes 2 elevado a x. Menos 4 vezes 2 elevado a x vai ficar menos 1 vezes 2 elevado a x. Mais 8 vezes 2 elevado a x, fica 7 vezes 2 elevado a x. Ou ainda, se vocês confundirem muito esse 2 elevado a x, vocês podem fazer uma correspondência aqui, ó. Por exemplo, que 2 elevado a x é uma variável, é uma incógnita. Posso falar que é igual a A, por exemplo. Sei lá, acho que talvez fique até mais fácil. Onde tem 2 elevado a x, eu coloco como A. Quem entendeu esse processo de somar e subtrair o coeficiente com 2 elevado a x, beleza, pode fazer. Se alguém teve dificuldade, ó, substitui tudo por A. Ó, tudo por A, acho que vai ficar mais fácil. Ó. Depois a gente faz a equivalência no final. Pode deixar também. Tá? Então, aqui ó, a gente viu, ó, 1 mais 2, 3, menos 4 dá menos 1, menos 1 mais 8 vai dar 7. Então, fico com A sobre 2, mais 7A. Se eu tenho um denominador, eu tenho que fazer obrigatoriamente um MMC com tudo. Aqui embaixo é 1. E aqui embaixo também é a mesma coisa que tivesse um 1 aqui, ó. 1 e 1. MMC de 2, 1 e 2 é 2. Aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 2 por 1, 2, vezes A vai dar A. Opa, aqui em cima. Mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 7 vai dar 14. 14A. Igual 2 dividido por 1 vai dar 2, vezes 120 vai dar 240. Feito isso, o que a gente faz? Ó, corta o denominador. A gente corta o denominador porque fez o MMC numa equação. Só por isso que eu posso cortar ele, senão não poderia. Se fosse só uma expressãozinha, eu não poderia cortar. Então, eu fiquei aqui ó, com 15A igual a 240.
Se eu não me engano, 240 dividido por 15 dá quanto? Dá 8. 40 dividido por 15. Dá 16. Dá 16. 16, obrigado. Dá 16. Então aqui, ó, o A igual a 16. Só que eu não quero valor de A, eu quero valor de X, não é isso? Se eu falei Isso. se eu falei lá em cima, que 2 elevado a x é igual a A e o A vale 16, eu falo que o 2 elevado a x é igual a 16. Transformando na base 2, eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado a Sim. 4. 4. Isso. Ou seja, o meu x vale 4. Quem não fez essa correspondência e manteve o 2 elevado a x direto, já vai achar direto aqui, ó, 15 vezes 2 elevado a x igual a 240, 2 elevado a x igual a 16, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4, x igual a 4. Vai chegar na mesma coisa, tá? O processo é exatamente o mesmo. Eu costumo dar a opção de substituir por 2 elevado a x por a, por exemplo, só para não ficar esse 2 elevado a x e evitar essa confusão de multiplicar um número natural ou inteiro por uma potência com expoente x, que não pode. 2 vezes 2 elevado a x é 2 vezes 2 elevado a x. De jeito nenhum fica 4 elevado a x. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Tá? Deixa eu colar lá na apresentação. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Pode já ver direto para cá, que legal. Não, tá tranquilo. Tá tranquilaço, né? Beleza, deixa eu salvar. Exemplozinho que vocês adoram de bactéria, maionese. Eu sei que vocês amam esses tipos de exemplo. Deixa eu aumentar aqui, ó. Deixa eu já... Então vamos lá, vamos para a aplicação. Uma maionese mal conservada causou mal-estar nos frequentadores de um clube. Uma investigação revelou a presença da bactéria Salmonella, que se multiplica segundo a lei. Os pesquisadores são bons que eles descobriram rapidamente a lei com a qual uma Salmonella se multiplica exponencialmente, que é a lei N de T, que é o número de bactérias encontradas após T horas, né? Igual a 200 vezes 2 elevado a AT. O A é uma constante real qualquer, um número real qualquer, e o T é o tempo em horas. Primeira coisa que o exercício pede, determine o número inicial de bactérias. E aí, toda vez que eu inicio um experimento, independente da área que for, quando eu inicio, qual que é o tempo dele? 0. 0. Então, se eu quero calcular qual que é o número de bactérias ou a quantidade de dinheiro inicial aplicada, sempre que vier essa palavra início, no início o meu tempo é 0. Então, nada mais, nada menos, eu vou pegar essa função aqui e vou substituir, vou substituir o t por 0. Ah, 0. 0. Isso. Vou substituir o t por 0. Vou até colocar aqui no parênteses, que estou substituindo por 0, que é o inicial. Isso facilita tudo, porque 0, eu não sei o valor do A, mas 0 vezes qualquer coisa é 0. 2 elevado a 0 vai dar 1, né? Então fica igual a 200 vezes 1, o número inicial de bactérias é 200 bactérias da Salmonella. Bacana? Sim. Letra B. Sabendo que após 3 horas do início do almoço, o número de bactérias era 800, determine a constante A. Ou seja, ele me deu duas informações aqui, ó. Me deu o tempo, que é 3 horas, e falou que o número de bactérias era 800, que é o N de T. Então, eu vou substituir aqui, ó. Opa.
Eu vou substituir a mesma equação, vou pegar a mesma equação aqui, e substituir o N de T por 800, e o T aqui, ó, vou substituir por 3, porque ele fala que após 3 horas, o número de bactérias era 800. Aí eu vou resolver essa equaçãozinha exponencial aqui, ó. Primeira coisa, ó, não multiplica 200 por 2, não. O 200 que divide, que multiplica, ele vai dividindo, ó. Então, fiquei com 2 elevado, eu fiquei com 800 dividido por 200 vezes 2 elevado a 3A ou A3, tanto faz. Já pode colocar 3A aqui até para ficar mais fácil. Eu coloquei fora de ordem porque eu substituí direto o T por 3. Cortando aqui, ó, tchain, tchain. E se eu quiser já colocar numa ordem que me favoreça, se eu tenho 800 dividido por 2 dá 4. Ou eu coloco 4 igual a 2 elevado a 3A, ou já posso colocar 2 elevado a 3A igual a 4. A gente sabe que 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, né? Então tem aqui 2 elevado a 2. Bases iguais, expoentes iguais. Quanto que vai valer o A aí? -1. Não, que -1, ó. Se 3A é igual a Tá 2, multiplicando. se 3A é igual a 2, o A vai ser igual a 2 terços. 2 terços. Isso. A igual a 2 terços. Talvez eu divida isso aqui só para não ficar muito grande. Nós colar é hora. E a letra C? Ele, voltando aqui, ó, determina o número de bactérias um dia após a realização do almoço. Muito cuidado com o dimensionamento do tempo. A minha função, o T está em horas. E na letra C, o tempo está em dia. Transforma o dia em hora, ou seja, um dia tem 24 horas. Não sai substituindo o T por 1, não. Substitui o T por 24 horas. Tá? Então, vou pegar a mesma equação aqui, ó. Vou pegar essa completinha aqui, ó. Na verdade, eu tenho dois valores. Eu tenho o A, que vale 2 terços, vezes o tempo, que é 24. Para me resolver esse expoente aqui, ó, é a coisa mais fácil que tem. Eu multiplico 2 vezes 24 e divido por 3, é uma alternativa. Eu posso simplificar o 3, o 24 por 3, que vai dar 8. Depois multiplico por 2, dá 16. Então, tá uma série de formas de fazer, tá? 24 por 3 vai dar 8, né? 8 vezes 2, 16. Então, fica 2 elevado a 16. Alguém poderia me ajudar com a calculadora, por favor? Que eu acho que eu não subi com a minha. Deixa eu abrir o celular aqui, que eu faço... Não, eu faço pelo celular aqui. 2 elevado... 65.536. Como é que dá? 2 elevado a 16, 65.536. Ah, beleza. Vezes os 200, 13 milhões, 107.200, certinho? Isso, correto. Correto, beleza? Nossa senhora, 24. Então você comeu a maionese estragada. 24 horas depois vai ter 13 milhões e tanto de bactérias no seu organismo. Ou seja, cuidado com a salmonela, viu, gente? Bastante cuidado com a salmonela. Não esperem 24 horas. Alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Por enquanto, não. Por enquanto, Por enquanto, não? não. Ótimo. Não.
fazer esse último aqui com vocês, que depois lá no final eu coloquei no final da aula 3 exercícios de cada para a gente fazer de forma online, tá? 3 de exponencial, 3 de log. Vamos para esse outro exemplo aqui, deixa eu amplificar aqui. A maionese está ok. Outro exemplo muito caro, muito utilizado, às vezes, para quando a gente vai fazer uma comparação de uma população para uma população final, às vezes não tem valores, mas tem uma redução, um crescimento de parte da população, que a gente pode mensurar isso aí, que vai ser nesse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo eu não dei dados da população, mas a gente pode entender essa razão independente do valor que seja. Tá? Vou explicar direitinho. Ó. Então, o outro exemplo seria, segundo dados de uma pesquisa, a população de certa região do país vem decrescendo em função do tempo em anos, segundo a função P de T igual a P de 0 vezes 2 elevado a menos 0,25 T, sendo P de 0 uma constante que representa a população inicial. É bom, gente, eu vou anotando aqui também, vocês veem que eu vou anotando, estou aqui com um caderninho aqui, ó. É bom ir anotando, lendo o problema, eu sempre falo com meus alunos, gente, lê o problema e vai anotando. Vou falar aqui, ó, P de 0 é uma constante que representa a população inicial. Então já está fazendo exercício, anota, população inicial. P de T é a população T anos após, ou seja, depois de ter passado o tempo todo, o P de T é a população. Então, querendo ou não, é a população final. Já falou que o tempo é o T em anos, né? T anos após, então tempo é o T em anos. Então aí eu já matei todas as minhas variáveis dessa função. E o exercício pede determine quantos anos, ou seja, já pergunta o tempo. Qual tempo? Se é quantos anos, é qual tempo. Decorrerão, quantos anos decorrerão para que essa população fique reduzida à 4ª parte da população inicial. Beleza. Então, pergunta, deixa eu mudar aqui. Vou escrever a função P de T igual a P de 0 vezes 2 elevado a menos 0,25 T. Vamos trabalhar essa equação aqui, ó. O P de T está depois do igual, está antes do igual, P de 0 depois. Esse P de 0 que multiplica, ele vai para lá o quê? Dividindo. Dividindo. Então aqui eu fico com P de T, copiar aqui facilita, transformando a fraçãozinha, ó, sobre P de 0 igual a 2 elevado a menos 0,25T. Daqui, ó, eu puxo um parênteses com vocês, para a gente saber o que representa aqui, ó. Ele fala que a razão entre a população final e a população inicial é a 4ª parte, correto? Porque aqui é um exemplo de decrescimento populacional. Ou seja, a população final vai ser menor do que a população inicial. Então, ele fala que essa razão entre a população final e a população inicial, ela é 1/4. Então, o que significa isso aqui? Eu não tenho o valor da população inicial nem da população final, mas eu sei que a razão entre elas é 1/4. O que isso quer dizer? Vamos supor que minha população final seja 1 milhão. E minha população inicial seja 4 milhões. A razão disso dá quanto? 1/4, caiu para a 4ª parte. Né? Ou eu poderia colocar 4.000 e 1.000, independente dos valores que sejam, a razão, ou seja, a população era 4 e vai cair para 1. Sempre eu simplificando, cai numa razão, uma proporção de 4 para 1. Entendeu? Então, essa queda da população, que é um problema de decrescimento,
Então, esse P de texto, esse P de zero, eu substituo ele por 1/4. Ficou claro isso ou não? Quer que explica novamente? Eu quero, professor, por favor. Vamos supor que a população inicial seja... Vou pegar valores redondos, tá? 100. Se afinal ela está decrescendo e ela cai para a quarta parte, ela vai cair para quanto? Para 25. 25. Então vamos pegar aqui, ó. Outra fração aqui, ó, 25. Então vai ficar a minha razão da população final sobre a inicial é 25 sobre 100, correto? Se eu simplificar, dá quanto? 1/4. 1/4. Entendeu? Entendi. Sempre, independente de qual população que seja, não fala qual que é, mas a lógica é, se a população inicial ela era 4 vezes maior do que a população final. Então, sempre, se a população inicial é 4 vezes maior do que a população final, esse 4 que multiplica o restante da minha função por dividindo, sempre vai me dar uma razão de 1/4. Independente do valor que seja. Tá? Independente do valor que seja. Sempre, qualquer valor que eu atribuir aqui, ó, vai dar uma razão de 1/4. Sempre nessa proporção, de 1/4. Tá? O termo do denominador tem que ser 4 vezes maior do que o termo do numerador. Tá? Aí aqui ficou fácil, ó, 1/4. 1/4 dá para transformar em base 2? Dá, não dá? Fica 2 elevado a menos 2. Não é isso? Negativo. 2 elevado a menos 2. Bases iguais, o que eu faço com o expoente? Também são iguais. Então, se eu tenho 2 elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a menos 0,25t, eu já posso colocar numa forma melhor para mim resolver a equação. Eu posso falar que menos 0,25t é igual a menos 2. É igual a menos 2, que eu já coloco já com um t antes do igual. É igual a menos 2. O menos 0,25t que multiplica, ele passa para lá, dividindo. É aquele lance que eu falei lá das equações. Ó. Eu não preciso trocar tudo de sinal. Se eu tenho um número negativo na frente do t, eu passo ele dividindo com o sinal, menos 0,25. Beleza? Isso aqui, se eu não me engano, dá 8, não dá? Isso, 8. Ah, sim. 8, beleza? É dividido por 1/4 vezes, dá 8. Beleza. Então, o resultado necessitam-se de quantos anos? 8 anos para a população, de acordo com a função dada, reduzir a 1/4 da população inicial.